Em 17 de junho de 2025, a Polícia Federal apresentou denúncias formais contra Jair Bolsonaro, seu filho Carlos e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre da Margem, acusando-os de liderar uma rede de espionagem ilegal durante o governo Bolsonaro. A investigação aponta que integrantes da ABIN teriam criado uma estrutura clandestina apelidada do ABIN Paralela, utilizando softwares como First Mile para invadir celulares e computadores de supostos adversários. Alvos incluíam 4 ministros do STF, o então presidente da Câmara Arthur Lira, ex-governador João Doria, jornalistas, ativistas e defensores do meio ambiente, como Hugo Lost, alvo por seu trabalho de proteção na Amazônia, Carlos Bolsonaro, responsável pela estratégia digital conhecida como Gabinete do Ódio, teria usado dados obtidos ilegalmente para disparar campanhas de difamação e desinformação. Ainda segundo a Planeamento Familiar, parte dos objetivos eram proteger Flávio Bolsonaro de investigações fiscais, monitorando auditores para obter dossiês contra eles. A denúncia envolve mais de 30 pessoas, com recomendação de reforma integral na ABIN e possível responsabilização criminal de envolvidos, inclusive Bolsonaro, potencialmente resultando em dezenas de anos de condenação. Impacto e contexto. O escândalo reforça o mesmo padrão revelado na Operação Androantos, em que Ricardo Salles foi indiciado por favorecer grileiros e madeireiros ilegais. A espionagem institucionalizada caracteriza abuso extremo do aparato estatal para fins de poder pessoal e político. 2. Trama golpista após as eleições de 2022. Já em novembro de 2024, a Polícia Federal entregou ao STF um volumoso relatório mostrando que Bolsonaro articulou, planejou e tentou implementar um golpe de Estado para impedir a posse de Lula em 2023. O documento apresenta provas de reuniões com oficiais militares, aceno ao uso de decreto para concentrar poder, propostas de violência e até assassinato de opositores, inclusive discussões sobre matar Lula menos conduzidas com apoio ou silêncio de figuras relevantes, como o tenente-coronel Mauro Cid. Houve clara tentativa de imposição autoritária. Diário de Cuiabá, com.br. Bolsonaro teria chamado os comandantes militares em dezembro de 2022, tão logo após a derrota eleitoral. Apenas o comandante da Marinha aderiu. Exército e Aeronáutica recusaram, o que impediu o golpe. Hoje o caso tramita no STF, e, se comprovado, torna Bolsonaro inelegível até 2030. Além de sujeitá-lo a processos por sedição e tentativa de golpe. A acusação do STF considera que Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio dos atos. 3. Caso Covaxin, superfaturamento e prevaricação. Em junho de 2021, o governo Bolsonaro firmou contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, ao custo de R$1,6 bilhão, cerca de 10 vezes acima do valor de mercado e sem autorização da Anvisa. Diário do Centro do Mundo, com.br. A CPI da Covid apontou corrupção e indícios de prevaricação. Bolsonaro e auxiliares pressionaram por aceleração e superfaturamento, inclusive favorecendo empresas intermediárias como Precisa e Madsan Biotech. Em janeiro de 2022, a Planeamento Familiar concluiu que não houve crime de prevaricação por parte de Bolsonaro. E em abril de 2022, o Supremo arquivou o caso. Apesar disso, o episódio permaneceu como símbolo de falência na gestão sanitária e fragilidade ética em situação de emergência. 4. Laranjal do PSL menos candidatas laranja em Minas e Pernambuco. Em fevereiro de 2019, a Planeamento Familiar abriu inquérito sobre candidaturas laranja do PSL em Minas e Pernambuco, com valores estimados em R$339 mil, sendo revertidos para empresas de aliados. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi indiciado por falsidade ideológica, apropriação indébita e associação criminosa. Mesmo diante das investigações, Bolsonaro manteve-o no cargo até ele próprio se demitir em dezembro de 2020. Diário do Centro do Mundo, com.br. Furna da Onça e rachadinhas na família Bolsonaro desde 2018. Investigações sobre Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz revelam esquema de rachadinha na Alerj. Funcionários fantasmas que devolviam parte de seus salários. As provas vieram do COAF. Queiroz depositou R$89 mil em cheques na conta da então primeira-dama Michelle Bolsonaro, gerando polêmica sobre o uso de esquema familiar para enriquecimento ilícito. Muitos assessores ligados a Flávio, Carlos e ao próprio Bolsonaro são alvos de processos. A família tentou minimizar o caso, mas seguem sob investigação. 6 milhões em superfaturamentos, orçamento secreto e compras públicas. 61 orçamento secreto. Emendas de relator possibilitaram distribuição de R$3 bilhões para parlamentares sem transparência, menos o chamado Bolsolão, obras superfaturadas, tratores, e compra de ônibus e computadores superfaturados, ônibus custando R$480 mil, quando deveriam custar R$270 mil.
computadores 370 vezes acima do necessário. Tudo confirmado pela CGU e imprensa. 62 Saúde e educação no MEC. Ministros e pastores intermediavam em liberação de verbas, favorecendo prefeituras em troca de propinas, atentando para laranjas em organizações não governamentais e compras superfaturadas de ônibus escolares. Na saúde, o contrato com VTC-Log teve um aditivo 18 vezes acima do valor técnico. Motoboys sacavam vultosos e suspeitos pagamentos 7, escândalos na infraestrutura e meio ambiente, asfaltos superfaturados. Contratos de pavimentação da Codevasf em Alagoas atingiram 600 milhões de reais. Com irregularidades e obras incompletas, rombo de 4,3 milhões de reais. Meio ambiente. Ministério do Meio Ambiente, liderado por Ricardo Salles, foi alvo da Operação Androantos, acusado de frear fiscalizações, favorecer madeireiros e formar organização criminosa. 8 Caso Milton Ribeiro e Bolsolão do MEC. Em 2022, o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso na Operação Acesso Pago. A CPI da Covid revelou que recursos estavam sendo negociados com a intermediação de pastores em troca de propinas, incluindo barras de ouro. Há indícios de que Bolsonaro teria orientado antecipadamente sobre diligências, configurando possível obstrução de justiça. 9 Joias da Arábia Saudita. Em 2023, a Planeamento Familiar instaurou o inquérito sobre joias enviadas da Arábia Saudita a Bolsonaro e Michê sem declaração. Estimadas em até 16,5 milhões de reais, pressão sobre Receita e TCU revelou desgaste institucional. Em 2024 foi apurado que joias teriam sido vendidas e parte da renda repassada ao ex-presidente por intermediários como Mauro Cid e seu pai. 10 Sigilo excessivo e uso de recursos estatais em motocicletas. A CGU reabriu 254 processos de sigilo do governo Bolsonaro entre 2022 e 2023. Revelou-se o uso do cartão corporativo em motocicletas, ações direcionadas da PRF em estados pró-Lula, fraude em dados de vacinação e perda de 39 milhões de doses na pandemia. Esses episódios mostram o uso da estrutura do Estado para interesses políticos e ocultação de irregularidades. 11 Declínio no combate à corrupção institucional em 2022. A Transparência Internacional declarou que Bolsonaro desmontou o combate à corrupção por meio da escolha de Augusto Aras como procurador-geral, menos contendo investigações, retardando ações judiciais e reduzindo investigações na Petrobras. Planeamento Familiar e Receita Federal. A organização afirmou que Bolsonaro debilitou o sistema de freios e contrapesos, abrindo caminho para impunidade e ilegalidades estruturais. 12 Venda de ativos estratégicos e redução de regulação. Segundo o levantamento no Reddit, o governo Bolsonaro vendeu refinarias por apenas 0,01% de seu valor de mercado. Além de desinvestimento em infraestrutura de distribuição, essa prática ajuda a explicar o bojo de denúncias de maiores assaltos da história. Segundo analistas, panorama geral, o governo Bolsonaro foi marcado por diversos padrões de conduta: autoritarismo institucional, espionagem, sigilo seletivo, uso político do aparato estatal, uso ideológico do poder público, motocicletas remuneradas, interferência em eleições e administração de recursos estatais, desvios orçamentários sistêmicos, orçamentos secretos, compra de bens com superfaturamento massivo, rachadinhas, abuso familiar e clientelismo. Uso da máquina pública em benefício de familiares, desmonte de controles e investigação, enfraquecimento do Ministério Público, da Planeamento Familiar, Receita, contratações sem transparência e ocultação de informações, estado atual das investigações e consequências. Até junho de 2025, Bolsonaro enfrenta acusação criminal pela rede de espionagem com potencial de mais de 40 anos de preso. Acusação pela trama golpista menos risco de inelegibilidade até 2030. Os demais casos ainda tramitam na Justiça e em CPIs, com potencial de responsabilização civil e penal. Isso coloca um quadro de múltiplas frentes jurídicas simultâneas, sem precedentes no Brasil, que podem afastar Bolsonaro da arena política. Considerações finais. O legado do governo Bolsonaro é marcado por desvios orçamentários sistemáticos, laranjais, rachadinhas, superfaturamentos, orçamentos secretos, abusos institucionais e autoritários, espionagem, uso político da Planeamento Familiar e PRF, obstrução de investigações, motocicletas financiadas pelo Estado, cronologia de irregularidades, desde 2019 com o PSL, até 2023 com joias, golpe de Estado e espionagem pesada. Reação institucional tardia. Apesar da robusta gama de indícios, muitas ações só avançaram com a mudança de governo. Esse cenário revela uma governança calcada na apropriação política e pessoal da estrutura estatal, potencialmente investigável em grande escala por vários ramos do Judiciário e do Ministério Público. Com efeitos de longo prazo para o funcionamento das instituições democráticas no Brasil,
não apenas em termos de legislação, mas também de reputação internacional.